A barragem Marmot está em funcionamento no noroeste dos Estados Unidos há cerca de 100 anos. Agora, uma equipe de especialistas vai demoli-la. Detonação preparada. Eles têm apenas 4 meses para demolir 22 mil toneladas de concreto e aço e retirar 800 mil metros cúbicos de areia, cascalho e pedras, para que espécies de salmão ameaçadas consigam retornar a seu solo de desova. Conseguir realizar essa proeza envolve um plano radical e inédito. Vejam, lá embaixo. Eles vão usar a ciência e tecnologia do século XXI para utilizar a força de uma tempestade perfeita. Está começando a fluir. Sem perder nenhuma vida durante o processo. Para trás, a encosta começou a cair. Depressa! Obras incríveis. A velha barragem. Barragens grandes são tão comuns quanto rios épicos no noroeste dos Estados Unidos. Aqui, entre as montanhas Cascade do Oregon, a barragem Marmot vem extraindo energia da água do rio Sand há quase 100 anos. Mas a barragem está velha e penosa para peixes migratórios. A companhia Portland General Electric decidiu aposentar essa estrutura cara e substituí-la por outras fontes de energia, tais como a energia eólica. John Esler é um dos gerentes da PGE que supervisiona o projeto. Seu trabalho é fazer escolhas difíceis. Nossos clientes esperam que façamos a coisa certa. E se o projeto não fluir economicamente e não protegermos o salmão, eles esperam que o cancelemos. Mas demolir uma barragem desse tamanho e idade é um grande desafio para a engenharia. Existem muitas coisas que não sabemos e que vamos aprender conforme formos vendo as coisas acontecerem. A remoção desta barragem é um experimento grandioso. A PGE montou uma equipe nota 10 para ajudá-los. Engenheiros, especialistas em explosivos, cientistas e até meteorologistas. Se os planos forem bem-sucedidos, o rio Sand vai correr livre novamente de sua nascente nos pendores do vulcânico Monte Hood até sua confluência com o rio Columbia, 80 quilômetros mais à frente. Mas isso não será fácil. A barragem Marmot tem 5 andares de altura e quase 60 metros de largura. Existe um canal de um lado e uma escada de peixe antiga que permite que os salmões atravessem para o outro lado. A barragem foi construída com 22 mil toneladas de concreto e 90 mil quilos de aço reforçado. Para demoli-la, a equipe precisa primeiro desviar o rio com uma barragem temporária para criar uma área de trabalho seca e segura. Depois, eles vão usar explosivos para destruir a velha barragem. E então remover o concreto e o aço para reciclagem. Finalmente, depois que a Marmot desaparecer, a equipe vai encarar seu maior desafio: remover o sedimento que foi se juntando atrás da barragem durante quase 100 anos. 16 milhões de toneladas de pedras, cascalho e areia formam um retentor de porta antigo amontoado bem na beira da barragem. Mesmo depois da demolição da Marmot, este obstáculo imenso pode continuar a bloquear o rio. Porém, remover esta quantidade de detritos com retroescavadeiras e caminhões de lixo não é uma opção. Os empreiteiros têm apenas 4 meses para terminar o projeto em segurança, pois o tempo está correndo depressa. Principalmente no relógio biológico dos salmões que voltam para seu rio. O salmão é um símbolo para as pessoas do Noroeste. É um símbolo da recreação e dos recursos culturais que temos e queremos continuar a ter, apesar do forte crescimento da população. Os salmões nascem na água doce do rio Sandy. Depois viajam rio abaixo até o Oceano Pacífico.
Quando alcançam a maturidade, os peixes viajam milhares de quilômetros de volta ao Sandy em uma corrida para a desova antes que eles morram. Muitos têm de subir a escada de peixe antiquada da barragem para conseguir chegar ao seu habitat nativo. Com o passar do tempo, a população de peixes caiu de 20 mil para cerca de 5 mil. Algumas espécies, como o salmão real e o salmão prateado, até entraram para a lista de espécies em extinção. Para minimizar os impactos do projeto sobre os peixes, a remoção da barragem só pode ocorrer enquanto o rio estiver vazante e antes que as grandes correntes voltem. O empreiteiro Nat McDougall está numa situação difícil. Resumindo, teremos de completar este trabalho em cerca de metade do tempo que ele iria tomar sob condições normais. Vamos trabalhar de 6 a 7 dias por semana e fazer hora extra para conseguir terminar no prazo combinado. Sem ter tempo a perder, o projeto tem início pontualmente em 1º de julho. Primeira etapa. A equipe de Nat McDougall começa a construir uma estrutura de cascalho e argila contra a corrente da Marmot, que é chamada de dique provisório. É ele que vai segurar as águas do rio durante a demolição da Marmot. Vai ser construído um dique provisório especialmente projetado sobre os 5 andares de sedimento. Por dentro dele, perfuradores vão abrir poços e colocar bombas no leito do rio. As bombas vão extrair a água do sedimento, tornando-o parte da estrutura protetora. O dique provisório também incluirá uma ponte de aço para que o equipamento pesado possa atravessar o canal de desvio. Depois que eles completarem o projeto, as equipes desligarão as bombas, o que permitirá que a água volte a impregnar o sedimento. Depois, o dique de cascalho e argila vai se dissolver inofensivamente na água, mas até lá, ele terá de se aguentar. Estamos trabalhando atrás de um dique provisório e se houver alguma falha vai ser uma catástrofe. O dique provisório foi projetado para segurar fluxos de 3 milhões de litros por minuto. É o suficiente para o verão quando o rio está baixo. Mas esta região recebe mais de 94 centímetros de chuva por ano. E depois da estação chuvosa, no outono, serão 8 vezes essa quantidade. Muito mais do que um dique provisório consegue aguentar. A equipe precisa completar o projeto antes do fim do verão. Nesse meio tempo, manter o rio longe da área de trabalho é a prioridade 0 do empreiteiro. Vidas dependem disso. Tentar bombear a água e controlá-la é o grande e único risco que temos. Nós corremos o risco de ver o rio subir e invadir nosso trabalho, e isso não vai ser bom. As equipes trabalham sem cessar para terminar o dique provisório. Perfuradores de poços abrem 18 metros através do sedimento preso atrás da Marmot e depois inserem revestimentos de poços dentro dos buracos. Dentro destes poços entram as bombas, que vão servir de sistema de suporte vital. As bombas precisam funcionar 24 horas por dia para evitar que o rio dissolva o dique provisório. Com esse trabalho sendo feito, o pesquisador hidrologista Gordon Grant analisa o grande desafio do projeto: descobrir como remover o lodo e os detritos que se juntaram atrás da velha barragem durante quase 100 anos. Ao tirarmos a barragem, vai sobrar areia por toda parte aqui. Ela vai se espalhar por todos os cantos e rachaduras. Sua grande preocupação é que o sedimento posto em liberdade possa obstruir o rio, bloqueando peixes ou enterrando seus ovos. Nunca houve uma barragem construída pelo homem que tenha envolvido tanta liberação de sedimento. Nunca vimos o que acontece quando 1 milhão de metros cúbicos de sedimento desce o rio de uma vez. A PGE decidiu-se por um esquema radical para retirar todo o sedimento usando apenas uma manobra ousada com a água. Mas é um método que nunca foi usado nesta escala. Então, Gordon Grant recebe uma incumbência: ver se o plano vai funcionar.
A Portland General Electric, PGE, pediu para pesquisadores do Centro de Dinâmica da Superfície da Terra, da Universidade de Minnesota, criarem um modelo em escala do projeto de demolição da barragem. É um modelo de 13 metros de comprimento, com uma réplica da barragem Marmot no meio e 1.500 metros de rio Sand representado acima e abaixo dela. O engenheiro Jeff Marr projetou um modelo baseado em medidas a laser tomadas no local. As linhas vermelhas são cortes transversais que usamos para construir o modelo. Elas, na verdade, nos revelam que forma dar ao concreto. Eles até representaram em escala o sedimento de areia e cascalho comprimido na borda da barragem. Construíram também este modelo para testar o plano da PGE para retirar o sedimento no mundo real. O conceito é simples. Depois que os empreiteiros removerem a barragem velha, eles vão esperar até que as chuvas enchem o rio por trás do dique provisório, até seu ponto de transbordamento. Depois, eles vão liberar a água, direcionando a corrente para que ela leve consigo a montanha de sedimento. Porém, controlar o fluxo de uma tempestade apenas com potencial humano e maquinário é uma operação ambiciosa e potencialmente perigosa. Os pesquisadores esperam que sua barragem Marmot em miniatura os ajude a aprender como conduzir este processo dinâmico. O modelo está pronto para ser testado. Primeiro, eles constroem o dique provisório incluindo o sistema de bombas. Em seguida, eles removem a barragem antiga. Agora, os pesquisadores simulam uma série de eventos que acontecerão no campo. As tempestades de outono chegam. É claro que aqui temos o privilégio de poder ligar e desligar o rio, mas os caras que vão fazer isso em campo terão de fazer com o rio de verdade. Estou vendo a água chegando. Está começando a chover. As bombas do dique provisório são desligadas e removidas. Certo. O mais importante, uma abertura é feita para guiar o fluxo da água. Em campo, isto vai ter de ser feito pelos operários e pelo maquinário. Depois, eles bloqueiam o canal desviando a água ao redor do local. O canal de desvio está bloqueado. Lá vamos nós. E o modelo do rio em escala sobe. Muito bem, estamos subindo para 2.500. A erosão já começou. Em minutos, a água começa a passar através da abertura e começa a lavar o sedimento atrás do dique provisório. Vejam isso lá embaixo. Lá vai ela. Legal. Olha só como a coisa vai. Eu ia querer estar no rio com essas grandes quedas acontecendo. Não sou tão corajoso assim, não. O equivalente a 16 milhões de toneladas de material se move em segurança rio abaixo. Nesta sala, pelo menos, o plano é um sucesso. O modelo prova que o plano pode dar certo, mas o coordenador do projeto, Tim Keller, não está convencido. Em campo, a abertura terá de ser feita por sua equipe que usará grandes escavadeiras. Uma manobra muito perigosa que deve ser feita durante a inundação. Apenas baseado em um modelo cenográfico, eu não vou permitir que os operários sejam colocados em risco enquanto fazem essa abertura no dique provisório. Mas esse dia ainda está longe. Antes, eles ainda têm de remover a barragem. A barragem original foi concluída em fevereiro de 1913. Levou 7 meses para ser construída, sob condições bem difíceis. Os operários usaram todo tipo de material disponível que tinham por perto, na maioria pedras e madeira. Seu feito é lendário para veteranos da PGE como John Esler. O projeto é uma herança para nós. Foi um de nossos primeiros hidroprojetos. Muita coisa foi feita à mão, com a força de cavalos e pouca coisa mecânica, exceto alguns equipamentos a vapor. Com o passar dos anos, a barragem precisou de algumas melhorias. Ironicamente, o homem que lhe deu uma nova aparência é o mesmo que vai demoli-la, Nat McDougall. Pessoalmente, é muito difícil para mim destruir essa coisa. Vai ser uma experiência não muito fácil para nós. Em 1989, Nat McDougall fez uma restauração com concreto e barras de aço na Marmot.
Depois de décadas, a ação da água do rio enfraqueceu a velha barragem a ponto de quase fazê-la desmoronar. Esta barragem foi construída para durar e não para ser demolida alguns anos depois de sua construção. Mas agora chegou a hora. Depois de meses de planejamento, os especialistas em explosivos finalmente começam a trabalhar. A demolição será feita em etapas controladas, para que as escavadeiras consigam retirar todo o entulho de maneira eficiente neste espaço apertado de trabalho. Será uma camada de cada vez. E o chefe da equipe, Jerry Dilley, não pode cometer erros. Houve muita engenharia envolvida para determinar onde os buracos vão estar, quantos serão e quantos quilos de explosivos serão colocados em cada buraco. Durante o próximo mês, eles vão realizar um total de 4 explosões precisas, rompendo a barragem em 4 estágios horizontais. Os operários preparam cada uma das explosões, fazendo furos em forma de favo de mel para as cargas com até 3 metros de profundidade no concreto reforçado com aço. Depois vão explodir a camada, escavar o entulho para reciclagem e repetir o processo até a barragem desaparecer. Mas o processo de perfuração para os explosivos é complicado. Existe uma camada de barras de aço pesadas, 30 centímetros adentro, em ambas as direções, horizontal e vertical. Então é um desafio fazer um buraco no local certo. Enquanto as equipes de demolição perfuram o topo da barragem, biólogos enfrentam um problema no rio. Agora que o rio Sandy está interrompido antes da barragem, a escada de peixes não está funcionando. Ela também será removida. Mas isso deixa um grupo de salmões de verão que viajou milhares de quilômetros para chegar ao local de desova preso em um lago. Assim que os cowboys de salmão conseguem arrebanhá-los, eles levam depressa esses peixes sensíveis ao calor para tanques climatizados. E depois os transportam ao redor da barragem para serem soltos. A equipe de demolição de Jerry está enchendo os buracos com explosivos e estopins elétricos. Eles usam uma receita especial. 1.100 quilos de nitrato de amônia e 680 quilos de dinamite de alta qualidade. Depois que estiverem todos preenchidos, temos uma pessoa que faz a ligação e temos o pessoal que vai lá depois dela para fazer a checagem, se está tudo feito direito. Jerry conduz os preparativos finais. Sim, e ainda vai ter um showzinho de luzes. Coloque a cápsula de detonação no iniciador. E depois coloque o fio condutor. Quando atingir a cápsula, ela vai ligar o detonador eletrônico e depois este se acende e realiza a detonação. Representantes da companhia, políticos, líderes ambientais e a imprensa se reúnem em uma área de observação para testemunhar o momento histórico. Acho que hoje é um dia importante para este projeto. Queremos que tudo corra bem e ninguém se machuque e que não haja destruição maior do que a que planejamos. Senhoras e senhores, não queremos que sobre um pedaço grande de concreto depois da explosão. Queremos algo que se quebre, onde possamos cavar. Jerry supervisiona a última revisão. Esta detonação já foi testada no mínimo 4 vezes e por 4 pessoas diferentes para garantirmos que não haverá erros e que vai sair do jeito que foi planejada. Neste negócio não ajuda muito ser supersticioso. Estão prontos? Peggy Fowler, a diretora executiva da Portland General Electric, está prestes a descobrir que Jerry fez um bom trabalho. 6, 5, 4, 3... Depois de meses de preparação, a barragem Marmot está prestes a desaparecer. 3, 2, 1...
Toneladas de explosivos racham o topo de um quarto da barragem. A execução é perfeita. A equipe de demolição destruiu a primeira camada de barras de aço e concreto. Agora, a equipe de Nat McDougall pode começar a limpeza. Em um projeto como este, é um grande dia quando se faz a primeira detonação, porque significa que, além de podermos realmente começar a fazer o nosso trabalho, também podemos determinar a dificuldade que vai ser quebrar tudo isso e depois escavar para retirar todo o entulho daqui. O local se transforma em um entra e sai de escavadeiras e caminhões de lixo. Eles precisam retirar todo o entulho o mais rápido possível para uma nova rodada de explosivos. A PGE quer reciclar as barras de aço valiosas e reutilizar o concreto, que do contrário se tornaria depósito de lixo. Então, cuidadosamente, eles separam o aço das toneladas de entulho. Assim que os caminhões saem com suas cargas pesadas, os detritos seguem para a reciclagem. O concreto se torna alimento para um esmagador movido a diesel que esmigalha 133 toneladas por hora. E cospe pedaços uniformes e pequenos de pedras. Uma perfeita mistura para a base de pavimentação de estradas. Enquanto isso, os empreiteiros resgatam 89 toneladas de metal e barras de aço para reciclagem, levando tudo para a usina de laminação de aço Cascade. Sem parar, os operários esvaziam caldeirões de restos numa fornalha de arco elétrico de 96 toneladas. Depois, um trio de eletrodos de grafite agita a mistura. A hidroeletricidade libera 70 milhões de watts de energia para a fornalha, o suficiente para prover energia para cerca de 50 mil lares. Ela transforma a sucata em uma sopa derretida de 1.600 graus centígrados, que é derramada em formas que pesam cerca de 2 toneladas cada, e isso se transforma em matéria-prima para outros produtos de aço, desde arame até cercas. Mais barras de aço logo estarão a caminho, uma vez que a equipe já detonou e removeu uma segunda camada de 3,5 metros de espessura horizontal da Marmot, reduzindo sua altura pela metade. Com o final do verão se aproximando, a PGE monitora continuamente a saúde do rio, garantindo que a demolição contra a corrente não tenha causado impacto em seu frágil ecossistema. Daqui a poucas semanas, o rio será finalmente liberado de quase 100 anos de serviço para a companhia de energia. A barragem Marmot foi construída para usar o rio Sandy na produção de energia. Mas primeiro, a água deve fazer uma longa viagem desviada por quilômetros de canais e túneis que a levam através de uma montanha chamada de Devil's Backbone e para dentro de outro rio, o Pequeno Sandy, onde a água é mais uma vez redirecionada, desta vez em uma calha de madeira de 4 quilômetros de extensão. A calha termina no Lago Roslin, com área de 640 mil metros quadrados, armazenando água o suficiente para mover turbinas na central elétrica de Bull Run e gerar eletricidade para mais de 16 mil lares. Como hidrologista, Gordon Grant admira as habilidades que deram vida a este sistema. Estou impressionado com os engenheiros de 100 anos atrás. Esses caras não tinham ferramentas modernas, não tinham instrumentos eletrônicos de levantamento e não tinham fotos aéreas. E mesmo assim conseguiram dar um jeito de planejar esses sistemas eficientes para capturar água, desviá-la e usá-la para gerar energia hidroelétrica, que era a maravilha do século. Mas os tempos mudaram. A PGE planeja demolir todo o hidrossistema e substituí-lo com formas alternativas de energia. Para a barragem Marmot é o fim de uma era. Larry, tá liberado? Tudo liberado. Está a caminho. A segunda etapa da demolição está quase no fim.
A equipe de explosivos vai acabando com a existência da barragem Marmot com explosões. O supervisor do projeto, John Esler, está satisfeito com o progresso. Vamos levar cerca de mais 2 semanas para nos livrarmos disso e das barras de aço. Neste ponto, nós praticamente liberamos o local e esperamos que as chuvas cheguem no outono. Quando as chuvas chegarem, elas vão levar consigo o dique provisório. Depois o material vai migrar rio abaixo. Isso é o que esperamos ver. Vai ser um espetáculo. A demolição expõe o gigante adormecido por trás da barragem Marmot, 16 bilhões de quilos de sedimento. Nenhum salmão consegue ultrapassar aquela parede de 15 metros. Com a maior parte do concreto retirada, os empreiteiros inclinam a parede de sedimento por segurança. Não existe mais nada além do dique provisório detendo o rio. Mas ele já demonstra desgaste excessivo. Scott Zorza tem agora a função mais importante do local: fazer a checagem do dique provisório à procura de problemas. Sou o localizador de problemas aqui. Basicamente, esse é o meu trabalho. Temos um pequeno vazamento que estamos consertando agora. O pior problema seria perder o dique provisório antes de termos escavado totalmente por baixo. Tem muita areia aqui, não vamos nos arriscar. A solução dele é uma bandagem de concreto, rochas e cascalho. Scott continua confiante de que ele conseguirá manter o local em segurança enquanto o tempo estiver firme. Ele precisa proteger o dique provisório até que uma tempestade caia, com força suficiente para lavar o sedimento. A longo prazo, não há nada na previsão do tempo. Então, podemos esperar, talvez até 15 de outubro, pela tempestade. A tempestade perfeita. Por enquanto, o rio Sandy permanece sereno. Mas Gordon Grant sabe que tudo pode mudar depressa. Em um dia como hoje, podemos atravessar o rio facilmente, sem quase nos molharmos. Mas se voltarmos daqui a algumas semanas, o fluxo vai estar se movendo com força por aqui. Então, não se enganem com este riacho calminho. É um rio muito poderoso. Quase 4 meses se passaram desde o início dos trabalhos no local. As equipes explodiram e cortaram concreto e as barras de aço da Marmot. Uma última rodada de cargas destruiu a base da barragem. O verão acabou. Tudo o que eles precisam agora é de uma tempestade perfeita para terminar o trabalho. A etapa final do projeto de remoção da barragem Marmot é o mais complicado. A equipe planeja usar a enchente de uma tempestade para retirar o sedimento por trás do dique provisório. Os pesquisadores da Universidade de Minnesota fizeram vários testes em seu modelo de rio, provando que, na teoria, o plano da PGE pode dar certo. O segredo é controlar a corrente usando uma abertura no dique provisório. Segundo seus cálculos, a equipe precisa abrir uma passagem de cerca de 3 metros de largura no lado sul da estrutura de argila e cascalho. O coordenador do projeto, Tim Keller, sabe que conhecer o momento certo é tudo. A opção pela tempestade vai ser uma aposta única. Não vamos ter uma segunda chance. Quando escolhermos uma tempestade certa, errada ou diferente, vamos ter de abrir a passagem no dique provisório. Uma das coisas interessantes sobre esse tipo de remoção de barragem é que a gente tem só uma bala na agulha. E o ponto-chave é decidir quando abrir a passagem. Mas essa é uma decisão que pode ser tomada antes do esperado. O Serviço de Meteorologia Nacional em Portland está captando um sistema de tempestade prematuro. Normalmente, no noroeste do Pacífico, temos bom tempo durante o outono. Este ano, fomos direto do verão para o inverno. A PGE pediu ao hidrologista Andrew Bryant que a ajudasse a escolher a tempestade perfeita. Mas isso não vai ser fácil. Às vezes, por aqui, é difícil saber se vai ou não chover. É um desafio lidar com os sistemas de tempestade que estão chegando pelo Pacífico.
A gente observa o rio Sandy, que é apenas uma pequena área de algumas centenas de metros quadrados. E então, será que chove naquela pequena bacia do rio? E se chover, quanto vai ser? Será que vai ser suficiente para realmente provocar uma subida significativa do rio? Pergunta difícil de responder. O rio Sandy é suscetível à menor altura pluviométrica. Conforme as tempestades se aproximam, seu nível sobe ou desce rapidamente. E as chuvas precoces já estão causando problemas. Os níveis da água estão a 1 metro do topo do dique provisório, muito próximo do limite que ele consegue deter. Os gerentes da PGE, Tim Keller e John Esler, observam os níveis com receio. Se o rio encher demais, o projeto será um fracasso total. O dique vai ruir e eles vão perder bombas, equipamento e a chance de controlar a corrente. Nossas opções são esperar que inunde e não fazermos nada ou tentar um esforço para bombear para fora e fazer a abertura no dique provisório e rompê-lo como foi projetado. Por enquanto, eles decidem esperar por uma tempestade maior. Se tudo der certo, poderemos manter o dique provisório até que uma chuva forte o bastante consiga levar esse material. Mas se a próxima tempestade for grande demais, eles perderão a chance de fazer a abertura no dique provisório e forçar o máximo de sedimento possível rio abaixo. Ele foi projetado para lidar com uma certa quantidade de fluxo. Acima disso, ele não vai aguentar, não importa o que façamos. E se a tempestade não for grande o bastante, o sedimento se tornará um perigo em longo prazo, desgastando-se pelo rio. Qualquer situação o torna local hostil para as espécies de salmão ameaçadas. Anos de trabalho cuidadoso, milhões de dólares e a reputação de uma equipe correm perigo. Nós sabemos que o sedimento vai sair de lá. Sabemos que vai sair de lá num ritmo que será determinado pelo escoamento que vai acontecer e pela duração do fluxo. Sem ter condições de prever isso, nós realmente não sabemos o que vai acontecer. Caso essa estratégia falhe, a PGE tem um plano reserva para proteger os peixes mais vulneráveis. 29 quilômetros abaixo do dique provisório, Todd Ausbury, biólogo do Departamento de Peixes e Vida Selvagem de Oregon, se alia à PGE em uma missão de resgate. Hoje estamos aqui para reunir 20 pares de salmão real do outono num programa de emergência caso o pior aconteça, já que estamos basicamente em uma corrida antes que a barragem seja rompida. Estes são salmões reais, que estão incluídos na lista de espécies ameaçadas. Se o sedimento bloquear o rio, os ovos desses peixes em desova podem ser sufocados e morrer antes que resultem em novos peixes. Assim, os pares da espécie ameaçada são trazidos para cá, chocadeira do rio Sandy. Estes peixes talvez sejam a única esperança de salvação da próxima geração. Os operários colhem os ovos e depois os fertilizam artificialmente. Vamos criar os filhotes até a primavera e depois vamos soltá-los de volta no rio para que eles migrem naturalmente para o oceano. E o resgate acontece bem a tempo. Na manhã do dia seguinte, o projeto é atingido por uma crise. Na noite anterior, um sistema de tempestade encheu até a boca o reservatório atrás do dique provisório. Esta manhã, a caminho do trabalho, recebi uma ligação pouco antes de eu entrar na estrada de acesso. Disseram que o rio estava com 53 metros cúbicos, então vim mais depressa que pude para chegar aqui. 1.900 pés cúbicos por segundo, ou 53 metros cúbicos por segundo. Esse é um número que chama a atenção de todos. Não era o que deveria ser. 53 metros cúbicos é o máximo que o dique foi projetado para aguentar. Qualquer coisa acima disso fica por conta do acaso. O dique pode ruir a qualquer momento e tem mais um problema. A ponte foi atingida naquele ponto e deve ter afundado uns 30 centímetros. A ponte sobre o canal de desvio está caindo. Sem ela, o maquinário não vai sair da margem e atingir o dique provisório para remover as bombas, ou fazer a abertura importante. Você se sente seguro para atravessar o equipamento por aqui? Não neste momento. Mike está dando uma olhada nela para ver se ele consegue cruzá-la.
O projeto todo está correndo risco. Nós agora isolamos o dique provisório sem ter como levar o equipamento até lá para cuidar dos canos, das bombas, dos revestimentos. Entende? Isso é inaceitável. Mas, de repente, o tempo abre, dando à equipe uma chance de avaliar a situação. Um ventinho, isso ajuda. Vamos ligar para o serviço de meteorologia. John Esler reúne a equipe para ficar a postos para fazer a abertura. As escavadeiras estão por lá? Estão a caminho. Ótimo. Mas seu próximo passo depende do tempo. Serviço de Meteorologia Nacional de Portland, Andy falando. Oi, Andy. Aqui é Tim Keller. John Esler está aqui também. Oi, Andy. Bem, você já tem a previsão? Temos. Eu vou dar uma olhada aqui. Let me just check something here and see. Este centro meteorológico está localizando um sistema novo. Os modelos estão cada vez mais apontando em direção ao desenvolvimento ao longo desta parte da faixa frontal. Vai ser isso que vai acontecer esta noite. Olhando para este hidrográfico, parece que vai dar certo. O ápice é 2.500 às 17 horas. Nossa. O tempo forçou a decisão. Uma grande tempestade está a caminho. E os níveis esperados de água com certeza vão demolir o dique provisório. Não vamos conseguir segurar a abertura. Eles não têm escolha. Vai chegar a 2.500. Temos que continuar. É hora de pôr o plano em prática. Vamos lá? Muito bem. Todos seguem para o local. A equipe precisa desligar as bombas e retirá-las do dique provisório antes que a tempestade caia. Mas a ponte não consegue suportar o maquinário pesado da equipe. Será que esta empilhadeira vai ser alto bastante? Deve ser. É hora de improvisar. Art Burnett, um dos operários mais experientes, vai usar uma empilhadeira leve no lugar de uma escavadeira pesada. Olhando para a ponte com a água vindo rápido desse jeito, fica difícil dizer se a empilhadeira vai conseguir fazer o que precisamos. Cabe a Art retirar as bombas e depois começar a fazer a abertura no dique. Dois guias corajosos a pé vão tentar evitar que Art e sua empilhadeira caiam no rio. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e ninguém vai se machucar aqui. Quando as bombas forem desligadas, a água vai penetrar rapidamente no dique provisório. Eles estão com o tempo esgotado. Depois de sair de lá e tirar a primeira bomba, temos de avaliar a situação. A integridade daquele setor do dique provisório está enfraquecendo a olhos vistos. Nesse ponto, não dá mais para confiar nele. Porque ele pode ser levado pela água. Assim que as bombas forem retiradas, é possível que isso aconteça com a gente. Ainda faltam 7 bombas para serem retiradas e o rio está subindo. Cada minuto é importante, pois a água está impregnando a estrutura e enfraquecendo-a ainda mais. O projeto entra em uma nova fase. Gordon Grant chega para ver se o modelo do laboratório supriu as expectativas em campo. Até agora, remover essa barragem foi uma questão de grandes máquinas. Grande quantidade de sujeira, gente vindo derrubar a velha barragem, explodindo-a e transformando o espaço com a ajuda de maquinário. Mas a partir desta tarde, entramos em um outro ritmo. Um ciclo completamente novo, onde o rio vai fazer todo o trabalho. O rio vai romper, vai mover o sedimento e o resultado que teremos será por conta dele, o rio, e não das máquinas. A tensão está aumentando no local. O tempo continua ativo, com a promessa de uma pancada forte. As bombas são finalmente retiradas. Resta apenas o serviço mais perigoso. Art precisa ir até a ponta mais distante do dique provisório para fazer uma abertura na estrutura instável. Se está chovendo forte e a água está subindo depressa, precisamos manter o cara em segurança. Cuidadosamente, Art e seus guias começam a escavar o topo do dique provisório. Eles precisam abrir uma passagem usando o modelo como guia e retirar areia e cascalho o suficiente para dar uma vantagem para o rio.
É uma operação arriscada. Qualquer movimento em falso e o solo pode ruir, e Art e seus guias podem ser arrastados pelas águas que estão subindo. A etapa final do projeto está acontecendo. Assim que a empilhadeira começa a cortar o dique provisório, uma corrente de água começa a escoar. Existe todo esse planejamento que culmina na abertura final. Mas depois desse ponto, o controle humano desaparece. Temos de deixar a natureza trabalhar. Temos de deixar o rio cumprir com sua função. Atrás do dique, o reservatório atinge sua capacidade máxima. O canal de desvio agora serve de válvula de segurança, liberando apenas água suficiente para manter a energia da corrente sob controle. Mas quando a equipe bloquear o canal, o inferno virá abaixo. Assim que eles encherem o canal de desvio, ele vai explodir. Vocês vão ouvi-lo. Não quero ficar escorregando nessa coisa, hein? Art Burnett sabe que o solo embaixo de sua empilhadeira pode ruir a qualquer minuto. Acho que seria bem legal ficar observando a distância. Aqui em cima é estressante. E se a água levar esse solo embaixo de mim, o que vai acontecer? Há muitas ações sendo feitas embaixo daquela coisa. Veja aquilo. É muito legal. Com a abertura quase pronta, é hora de bloquear o canal e colocar a missão em marcha acelerada. Oi, Dave, está me ouvindo? Sim, prossiga. Precisamos das pedras no canal agora. Entendido. Os operários fecham o canal de desvio, Muito bem, lá vamos nós. elevando o fluxo por trás do dique provisório com mais 847 mil litros por minuto. O rio reage depressa. A velocidade da corrente começa a aumentar por aqui. Está chegando no que chamamos de corrente crítica, o equivalente a um grande problema. A força da água atravessa a areia e o cascalho como um bisturi gigante. Isso parece uma faca geológica. É uma faca geológica. Anos de planejamento terminam neste momento. O serviço de arte está terminado. É hora do rio finalizar o projeto. Cuidado. Caramba. Está começando a ir embora. De uma vez, o sedimento começa a ceder. Pra trás, a encosta começou a cair. Depressa. A equipe precisa se retirar agora. Vamos sair daqui, a encosta está caindo. Quando estávamos nos retirando, de repente o dique ruiu e um pedaço de 3 a 4 metros e meio de largura foi levado pela água. Esse foi o momento de maior tensão. Paredes de areia e cascalho de 3 andares de altura desmoronam como se fossem geleiras perdendo gelo. Minha nossa. Impressionante. Sinceramente, eu nunca vi nada parecido. O sedimento agora é uma locomotiva de pedras, cascalho e areia. Já está. Vejam o quanto. Veja essa garganta aqui embaixo. Caramba. Em 5 minutos. A gente olha para um lado e quando volta, já mudou tudo. Apenas 2 horas depois de fazerem a abertura, o rio Sandy já retoma seu leito original no lugar onde havia a barragem Marmot. Foi um rugido como se fosse de uma cachoeira. Achei espetacular. No início da noite, o rio Sandy já corre livremente. Tim e sua equipe estão exaustos. Tudo se liberou rapidamente depois que o corte foi feito. A força do rio é incrível.
A maior ameaça ao projeto já desceu o rio abaixo e todos estão aliviados. As pessoas trabalham muitos meses e anos tentando descobrir exatamente como ia acontecer. E finalmente conseguir ver isso tudo passar dá a todos uma grande satisfação. Na manhã seguinte, Gordon volta bem cedo. Desapareceu tudo. Tudo foi embora. O rio levou tudo, numa noite. Inacreditável. Parece até que o rio não se lembra mais de que havia uma barragem aqui. Passaram-se apenas 18 horas desde que o rio Sandy começou a abrir caminho pelo dique provisório. E o resultado é impressionante. O rio limpou todo o canal sozinho. Os maiores depósitos, cerca de 98 mil toneladas de sedimento, alguns deles com quase 100 anos de idade, se soltaram. Tem um toque de enxofre no ar e acho que vem da matéria orgânica, que ficou enterrada embaixo do reservatório. Sei lá, talvez durante 80, 90 anos. O projeto foi um grande sucesso. Onde uma vez já existia uma barragem, agora existem apenas alguns revestimentos de poços. Toda a área vai se tornar uma reserva natural pública. A Portland General Electric está doando 6 km² para uma organização de preservação de rios. 2 dias depois da abertura, salmões raros já estão atravessando o local, assim como John queria. Eu vi um casal de salmão real. Para mim, é um pequeno indício de como o sistema se recupera depressa. O rio voltou no tempo e voltou a ser o rio que era no século XIX. O rio Sandy começa uma nova história. A equipe, na verdade, reciclou o rio. Tomamos emprestada a energia do rio durante 100 anos. A usamos para iluminar nossas casas, ligar nossos computadores. Ontem, o rio assumiu isso tudo de volta. O rio Sandy voltou para a natureza. Versão Marshmallow São Paulo.